Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui com você em mais um dia de oração. Eu sei que muitos de vocês estão aqui porque precisam dessa força espiritual. E é por isso que eu sempre trago uma palavra antes de nós orarmos, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Amém? Você precisa se alimentar do maná espiritual, do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E quando você olha para Jesus, como está escrito em Hebreus capítulo 12, você recebe uma fé sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. Ou seja, é por meio de Jesus que a nossa fé começa e é por meio dele que a nossa fé é concluída, ou seja, aperfeiçoada. Amém? Irmãos, eu quero que vocês saibam que vocês não estão aqui por acaso. O Espírito Santo tocou no seu coração para abrir o YouTube no celular, no computador, no tablet ou até mesmo na televisão, porque Ele tem algo muito importante para te revelar hoje. Glória a Deus. O Senhor me inspirou para trazer para você hoje uma palavra de exortação, algo que você realmente precisa ouvir. Por isso eu peço que você preste muita atenção no que Ele vai falar com você hoje. Amém? Eu sei, irmãos, que muitos de vocês têm um tempo corrido, muitos de vocês separam esses minutos de oração com muita dedicação. Tem sido uma bênção, não somente para mim, mas eu acredito que para vocês também. São pessoas de vários cantos do Brasil, de outros países, então eu só tenho que agradecer ao Senhor. E você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu peço que você clique no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação para você não ficar de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Irmãos, eu quero começar lendo uma passagem que está em Jeremias, capítulo 17, o versículo 9 e o 10. Olha o que está escrito. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Glória a Deus. Olha isso, irmãos, aqui está dizendo que o nosso coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E foi por isso que eu senti no meu coração de trazer uma mensagem que o Espírito Santo colocou dentro de mim. E eu falo isso porque se eu agir pela minha própria emoção, pela minha própria razão, pelos meus desejos, eu posso falhar. Mas se eu estiver em oração, se eu estiver buscando ao Senhor, Ele coloca os planos, os desejos dele dentro de mim. Então, quando a gente fala de coração, na verdade, a gente fala da nossa mente, porque é através do nosso cérebro que é enviado os sinais, as emoções, os desejos, os sonhos para o nosso corpo, para a nossa vida. E muitas pessoas falam assim, pastor, mas eu não sei quando Deus está falando comigo ou não. Muitas vezes vem apenas uma ideia na minha mente. E aí eu falo, é exatamente aí onde Deus vai falar com você. É no seu íntimo. Muitas vezes Deus vai falar na sua mente mesmo, porque é a partir dali que flui todas as áreas da sua vida. Amém? Eu sei que cada um de nós deseja uma coisa, tem uma ambição na vida, seja na vida profissional, no amor, na família, ou até mesmo um bem material como uma casa e um carro. E esses desejos movem a nossa vida. São eles que muitas vezes nos impulsionam a acordar todo dia, a trabalhar, a correr atrás dos nossos objetivos. Mas, irmãos, é importante que a gente tenha cuidado com os nossos desejos e vontades, porque por mais que eles façam parte de nós, muitas vezes eles podem nos levar por caminhos perigosos se nós não estivermos atentos. A Bíblia conta que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa deve vir do Senhor. Isso porque há caminhos que para o homem são caminhos de bem, são caminhos bons, mas ao final deles são caminhos que levam à morte. Quantas pessoas, por querer alcançar os seus sonhos, seus objetivos, destruíram a sua vida? O apóstolo Paulo disse, muitos por quererem ficar ricos, eles causaram para si mesmos muito sofrimento e se desviaram da fé. Tem muitas pessoas que sonham alto demais e eles dão um passo maior do que a perna. E aí eles colhem para si muito sofrimento, muitos problemas de saúde, muitos problemas na empresa, muitas dívidas. Então tome cuidado com a ambição, tá certo? A ambição pode ser uma coisa boa, mas a Bíblia é contra a ambição egoísta. Aquela ambição em que você pensa somente em crescer, somente em si mesmo,
Não importa se você tenha que passar por cima dos seus valores, por cima de pessoas. E eu falo isso porque tem muitas pessoas dentro da igreja que ficam com essa fé que não é a fé verdadeira, é uma fé irresponsável. Elas acreditam assim, eu vou comprar esse carro, eu não tenho dinheiro para comprar, mas Deus vai me abençoar. E aí você vai lá, faz um mau negócio, você financia esse carro e no final você pagou 2 vezes o valor do carro. Quantas pessoas são irresponsáveis porque acreditam que Deus vai abençoar todos os projetos dela? Irmãos, guardem uma coisa, Deus nos colocou aqui nessa terra e a Bíblia diz que a terra pertence aos homens, mas os céus pertencem ao Senhor. Deus nos colocou aqui nessa terra que é cheio de leis, cheio de regras, e você tem que praticar os princípios e você tem que ser responsável. Tem muitas coisas que Deus não vai colocar a mão porque Ele já deu para você a responsabilidade de conduzir, de administrar. Pense na sua família. Se você deixar tudo nas mãos de Deus e não demonstrar amor para sua esposa, para o seu esposo, não cuidar bem dos seus filhos, vocês acham que Deus vai enviar anjos para fazer isso? Não vai fazer. Deus confiou a nós tomarmos as decisões corretas baseadas na sua palavra. Amém? É por isso que a Bíblia é um manual de sobrevivência nesse mundo. Se você quiser ser bem-sucedido, siga os princípios da palavra do Senhor. Esses princípios muitas vezes são usados pelos grandes empresários deste mundo. Mesmo pessoas ímpias, pessoas que não seguem a Deus, elas já sabem do poder da palavra. Quantos empresários milionários ensinam o caminho da prosperidade utilizando a Bíblia? Quantos coaches têm utilizado a Bíblia ultimamente? Mas eu quero que você saiba uma coisa: seguir os princípios não quer dizer que você está sendo aprovado por Deus. Não quer dizer que você tem a salvação em Jesus. Tem muitas pessoas que não conhecem nada da Bíblia, mas elas estão seguindo princípios da palavra mesmo sem conhecê-la. E com isso elas têm uma vida abençoada nesta terra. Mas se a pessoa quiser ter intimidade com Deus e ter salvação eterna, é somente obedecendo ao Senhor Jesus. Amém? Jesus disse: aquele que não conhece as minhas palavras, aquele que não obedece, o Pai também não vai se revelar a ele. Porque quando você honra o Filho, você honra o Pai. Foram palavras de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vocês se lembram da história de Adão e Eva? A Bíblia conta que eles se deixaram levar pelo desejo de serem como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o diabo implantou isso na mente deles. E o resultado dessa escolha foi a expulsão do jardim do Éden, foi a queda do homem, o pecado original que afetou toda a humanidade. E tudo isso, irmãos, porque o diabo conhece as fraquezas do homem. O diabo sabe das nossas ambições, dos nossos desejos, e tudo que ele faz é querer colocar um atalho, é querer colocar um caminho mais fácil, é querer nos enganar, dizendo que nós podemos ter o controle da nossa vida. Quantas pessoas, irmãos, se afastam dos caminhos do Senhor e ali nos primeiros dias a pessoa sente uma liberdade tão grande. A pessoa fica tão feliz porque agora ela se sente livre para fazer o que quiser. Irmãos, mal elas sabem que elas estão cavando a própria cova. Essas pessoas estão indo por caminhos de morte. Assim como o filho pródigo seguiu seus desejos, ele seguiu os impulsos do seu coração. Ele não estava aguentando mais ficar na casa do pai e ele ficou cansado daquela vida chata, monótona. Isso porque essa era a visão que ele tinha. Ele não tinha contentamento na casa do pai. E então ele pediu a herança antecipada. E naquela época, de acordo com a cultura judaica, pedir a herança antes do tempo era a mesma coisa que desejar a morte do pai. E sabe o que o pai fez? Ele cedeu aos desejos do filho. Ele atendeu aqueles desejos porque o pai respeita. O pai sabe que às vezes a gente precisa aprender. E o filho então, a Bíblia diz que ele gastou o seu dinheiro irresponsavelmente. Gastou aquele dinheiro com prostitutas, com bebidas, com drogas, com falsas amizades, até que ele acabou na miséria. E ele então desejou comer a comida dos porcos, mas nem isso o seu patrão dava. E foi naquele momento que ele se lembrou da casa do pai. Ele começou a refletir: eu era feliz e eu não sabia. Olha a besteira que eu fiz com a minha vida. E ele pensou: quem sabe se eu chegar lá diante do meu pai e pedir que ele me trate apenas como um dos seus funcionários, eu já seria a pessoa mais feliz da terra. Porque até mesmo os funcionários do meu pai comem do bom e do melhor, têm alegria, têm proteção. E eu estou aqui querendo comida dos porcos e nem isso eu tenho. E a Bíblia conta, irmãos, que quando aquele jovem, aquele filho pródigo, ele volta para a casa do pai,
com o discurso preparado para falar com seu pai. Naquele momento, o pai vem correndo e o abraça e não quer saber mais do que ele fez de errado no passado. O pai simplesmente restaura a vida dele, coloca um anel no seu dedo, coloca novas vestes, uma sandália, e o pai diz: hoje é dia de festa, porque aquele filho que estava perdido, ele foi achado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo está falando com vocês agora. Se você tem sido tocado com essa mensagem, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e escreva na frente: Deus falou comigo agora. Amém? Isso vai incentivar outras pessoas a quererem ouvir a mensagem e receber a oração. E aí eu estou contando essa história para te dizer uma coisa: não importa os seus erros do passado, você que reconhece que o seu coração te levou a caminhos tortos, caminhos de morte, volte agora mesmo para o Senhor, porque Ele te ama, Ele tem o melhor para você e Ele não vai desistir de você. Mas uma coisa você tem que saber: o Pai não vai atrás de você, Ele vai ficar te esperando. Você precisa tomar a decisão de renunciar ao pecado, de não deixar que as coisas do mundo continuem tomando conta do seu coração. E quando você se arrepender do Senhor, aí Ele vai te perdoar e transformar a sua vida. Amém? Irmãos, nós sabemos da história de Davi. Davi foi um homem abençoadíssimo, mas em algum momento ele se deixou levar pelos desejos do seu coração. E certo dia, ele estava caminhando pelo palácio e ele começou a cobiçar uma mulher. Só que essa mulher era casada. Ele viu ela se banhando no rio e ficou tão apaixonado que decidiu seguir os desejos do seu coração e ordenou que os seus servos levassem aquela mulher para se deitar com ele. Irmãos, Davi ficou tão cego que ele ignorou o fato daquela mulher ser casada com um dos homens mais leais do seu exército. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher se engravidou e Davi, no desespero, na sua cegueira espiritual, mandou que o esposo dela, aquele homem que era leal a ele, estivesse na frente da batalha para que ele fosse morto pelos inimigos. E isso realmente aconteceu. O tempo passou, as consequências vieram, como nós acabamos de ler lá no começo da mensagem. O coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Irmãos, Davi colheu todas as consequências das suas escolhas erradas. E mesmo arrependido, ele decidiu clamar ao Senhor. Ele foi atrás, ele não ficou esperando Deus vir até ele. E ele então disse no Salmo 139, ele disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Irmãos, essa deve ser a nossa oração hoje. Eu vou orar por você, mas eu quero que você entenda: você tem que abrir o seu coração, você tem que permitir que Jesus entre no seu coração e transforme a sua vida. Faça essa oração que Davi fez: Senhor, vê se tem algo dentro de mim que te ofende, algo que te entristece, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra o seu coração agora. Não fique relutando, não fique fugindo da sua responsabilidade. Eu costumo dizer que o único problema que Deus não consegue resolver é aquele problema que você tenta esconder. Então não guarde mais para si esse peso, esse jugo de escravidão. Deixe nas mãos do Senhor, peça para Ele te ajudar a vencer as tentações. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora estão presas no pecado, presas no adultério, na traição, na mentira, no engano. E eu quero te dizer, você pode enganar todo mundo. Você pode me enganar, você pode enganar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o pastor da sua igreja, mas a Deus você não consegue enganar. Então a melhor coisa que você pode e deve fazer é renunciar ao pecado, renunciar ao seu passado, porque então Deus não poderá fazer nada se você não tomar a sua decisão primeiro. Amém? Feche os teus olhos então, eu quero orar por você, eu quero que Deus te preencha com a presença dEle. E eu quero te dizer, não existe caminho melhor do que andar na presença do Senhor. Você pode ir numa igreja todo domingo, toda quarta-feira, e mesmo assim você não estar em comunhão com Deus, porque só você sabe aquilo que você precisa renunciar hoje, tá bom? Feche os teus olhos e eu quero orar pela sua vida agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento. Eu te agradeço, Senhor, por mais um momento de oração. Pai, como é bom estar aqui ouvindo a Tua palavra, nos enchendo do Espírito Santo. Senhor, eu sei que muitos irmãos agora estão
sendo tocados pelo Teu Espírito Santo e estão aqui sofrendo. Alguns estão chorando, Pai, porque a palavra penetrou no coração deles. Senhor, o único momento em que o nosso coração não é enganado é quando o Senhor fala com ele, quando o Senhor nos dá a direção, é quando o Senhor coloca a Tua mão sobre nós. Por isso, Senhor, nós consagramos a Ti os nossos caminhos, a nossa vida. Senhor, nós não queremos tomar decisões erradas, não queremos ir por caminhos de morte, que a princípio parecem caminhos bons, mas no final nos conduzem à perdição. Senhor, nós queremos seguir o caminho estreito, a porta estreita que nos leva para a vida, que é Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que temos que tomar a cruz diariamente, porque sem a cruz não conseguimos Te obedecer, sem a cruz não estaremos seguindo os passos de Jesus. Oh, meu Pai, quantos agora estão no caminho de Davi, seguindo o caminho da carne, o caminho do pecado. Davi era um homem abençoadíssimo, um homem muito cheio do Senhor, mas ele se desviou pelos caminhos errados, pelo pecado, pelo adultério, pela morte, pelo assassinato. Senhor, livra-nos, ó Deus, dos pecados, ó Deus, que para nós são abomináveis. Imagine para o Senhor. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, sonda os nossos corações, assim como Davi fez essa oração. Pai, nos revela tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor e que pode nos afastar futuramente. Nos ajude, Senhor, a não desobedecermos a Sua palavra em busca de nossos próprios desejos. Senhor, nos guie pelos Teus caminhos. Nos ensine a confiar na Tua orientação, não na nossa própria compreensão, no nosso entendimento. Cumpre em nós, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Quantos agora, Pai, não estão orando porque têm medo de sofrerem, de ficarem sozinhos, e esse medo tem aprisionado essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta moça, Senhor, que se sente carente, que se sente assim tão sozinha, tão perdida, e por causa disso acaba se envolvendo com homens errados, com relacionamentos que não Te agradam. Senhor, cura as emoções, cura a raiz do problema, Senhor. Senhor, tira todo o medo, toda dúvida, toda preocupação, que essa pessoa, meu Pai, consiga viver em santidade, Te obedecendo e tendo o Senhor como o primeiro amor dela. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e eu estendo as minhas mãos agora e eu Te peço, fortalece a fé dos meus irmãos dia após dia. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos nos Teus caminhos e fazermos a Sua vontade, porque a Tua palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus.